Capítulo 14. Ora, a Páscoa e a festividade dos pães não fermentados era dali a 2 dias. E os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando um meio de se apoderarem dele, por meio de um ardil e de o matarem, pois diziam repetidas vezes: não durante a festividade, talvez haja um alvoroço do povo. E enquanto ele estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, ao estar recostado durante uma refeição, veio uma mulher com um vaso de alabastro com óleo perfumado, nardo genuíno, muito dispendioso. Rompendo o vaso de alabastro, começou a derramá-lo sobre a cabeça dele. À vista disso, alguns expressavam indignação entre si mesmos. Por que se deu este desperdício de óleo perfumado? Pois este óleo perfumado poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres. E sentiam um grande desgosto com ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que procurais causar-lhe aflição? Ela fez uma ação excelente para comigo. Porque vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis sempre fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se em derramar óleo perfumado sobre o meu corpo, em vista de meu enterro. Deveras eu vos digo, onde quer que se pregarem as boas novas em todo o mundo, o que esta mulher fez também será contado em lembrança dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu seus principais sacerdotes a fim de traí-lo a eles. Quando ouviram isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro de prata. Ele começou assim a buscar um modo de traí-lo convenientemente. Ora, no primeiro dia dos pães não fermentados, quando costumavam sacrificar a vítima pascual, seus discípulos disseram-lhe: aonde queres que vamos e preparemos para comeres a Páscoa? Em vista disso, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem levando um vaso de barro com água virá ao encontro de vós. Segui-o, e onde quer que ele entrar, dizei ao dono da casa: o instrutor diz: onde está a sala dos hóspedes para mim, onde eu possa comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala de sobrado, mobiliada em preparação. Ali preparai para nós. Os discípulos saíram assim e entraram na cidade e acharam-no, assim como ele lhes dissera, e fizeram preparativos para a Páscoa. Depois de anoitecer, chegou ele com os 12. E enquanto se recostavam à mesa e comiam, Jesus disse: deveras, eu vos digo, um de vós que está comendo comigo me trairá. Eles principiaram a ficar contristados e a dizer-lhe um por um: não sou por acaso eu? Ele lhes disse: é um dos 12, aquele que mete comigo a mão no prato fundo comum. É verdade, o Filho do Homem vai embora, assim como está escrito a respeito dele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem está sendo traído. Teria sido melhor para este homem se não tivesse nascido. E enquanto continuavam a comer, tomou um pão, proferiu uma bênção, partiu-o e o deu a eles. E disse: tomai-o, isto significa meu corpo. E tomando um copo, rendeu graças e o deu a eles, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto significa meu sangue do pacto, que há de ser derramado em benefício de muitos. Deveras eu vos digo, de modo algum beberei mais do produto da videira, até o dia em que o beberei novo no reino de Deus. Finalmente, depois de cantarem louvores, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: todos vós tropeçareis, porque está escrito: golpearei o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois de eu ter sido levantado, irei na frente de vós para a Galiléia. Mas Pedro disse-lhe: ainda que todos os outros tropecem, eu não. Em vista disso, Jesus disse-lhe: deveras, eu te digo, hoje, sim, esta noite, antes de o galo cantar 2 vezes, até mesmo tu me terás repudiado 3 vezes. Mas ele começou a dizer profusamente: mesmo que eu tenha de morrer contigo, de modo algum te repudiarei. Também todos os outros começaram a dizer a mesma coisa. Chegaram assim ao lugar de nome Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou a Pedro e a Tiago e a João,
e principiou a ficar atônito e muito aflito. E ele lhes disse: minha alma está profundamente contristada até a morte. Ficai aqui e mantende-vos vigilantes. E avançando um pouco, passou a prostrar-se no chão e começou a orar que, se fosse possível, a hora se afastasse dele. E prosseguiu a dizer: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Remove de mim este copo. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. E veio e os achou dormindo, e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não tiveste força para te manteres vigilante por 1 hora? Homens, mantende-vos vigilantes, e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito naturalmente está ansioso, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente e orou, dizendo a mesma palavra. E veio novamente e os achou dormindo, pois estavam com os olhos pesados, e por isso não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: numa ocasião destas vós estáis dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo traído às mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Eis que se tem aproximado aquele que me trai. E imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e cacetes, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos. Ora, o que o traía havia-lhes dado um sinal convencionado, dizendo: a quem eu beijar, este é ele. Detende-o e levai-o seguramente embora. E ele veio diretamente e se aproximou dele e disse: Rabi, e beijou-o muito ternamente. Deitaram assim mãos nele e o detiveram. No entanto, um dos que estavam parados ali puxou a espada e golpeou o escravo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Mas Jesus, em resposta, disse-lhes: viestes com espadas e com cacetes, como contra um salteador para prender-me? Dia após dia estava eu convosco no templo, ensinando, contudo não me detivestes. Não obstante, é para que se cumpram as Escrituras. E todos o abandonaram e fugiram. Mas certo jovem que usava uma roupa de linho fino por cima do corpo nu, começou a segui-lo de perto, e tentaram apoderar-se dele, mas ele largou a sua roupa de linho e escapou nu. Levaram então Jesus ao sumo sacerdote, e todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas reuniram-se. Mas Pedro, de uma boa distância, seguia-o até o pátio do sumo sacerdote, e ele estava sentado junto com os criados e se aquecia diante de um fogo. No ínterim, os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando testemunho contra Jesus para o entregarem à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos, de fato, davam testemunho falso contra ele, mas os seus testemunhos não estavam em acordo. Levantaram-se também certos e deram testemunho falso contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer: derrubarei este templo feito por mãos, e em 3 dias construirei outro não feito por mãos. Mas nem mesmo nesta base estavam em acordo o seu testemunho. Por fim, se levantou o sumo sacerdote no meio deles e interrogou Jesus, dizendo: não dizes nada em resposta? O que é que estes testificam contra ti? Mas ele ficou calado e não deu nenhuma resposta. O sumo sacerdote começou novamente a interrogá-lo e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Bendito? Jesus disse então: sou. E vós vereis o Filho do Homem sentado à destra de poder e vindo com as nuvens do céu. Em vista disso, o sumo sacerdote rasgou a sua roupa interior e disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? O que vos é evidente? Todos o condenaram a estar sujeito à morte. E alguns principiaram a cuspir nele, e outros a encobrir-lhe o rosto todo, e a esmurrá-lo, e a dizer-lhe: profetiza! E os oficiais de justiça levaram-no, esbofeteando-lhe o rosto. Ora, enquanto Pedro estava sentado embaixo, no pátio, veio uma das servas do sumo sacerdote, e vendo Pedro aquecer-se, olhou diretamente para ele e disse: tu também estavas com o Nazareno, este Jesus. Mas ele o negou, dizendo:
Nem o conheço, nem entendo o que dizes. E saiu para o vestíbulo. Avistando-o ali a serva, principiou novamente a dizer aos que estavam parados ali: Este é um deles. Negou-o novamente. E mais uma vez, pouco depois, os que estavam parados ali começaram a dizer a Pedro: Certamente tu és um deles, pois de fato és galileu. Mas ele principiou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E imediatamente cantou um galo pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da declaração que Jesus lhe fizera: Antes de o galo cantar 2 vezes, repudiar-me-ás 3 vezes. E ele ficou abatido e se entregou ao choro.